Olá a todos! Hoje eu estou aqui para apresentar sobre aprendizagem e memória, entendimentos da neurociência educacional. Avanços na compreensão do cérebro. Com base nas pesquisas realizadas pelos especialistas em neurociência, há provas de que a aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro, tornando-o mais funcional. A experiência de aprender afeta o cérebro, que por sua vez acaba se beneficiando de forma positiva. Assim, o que o aluno aprende na escola tem um efeito a nível celular, levando a novos padrões de organização do cérebro. A neurociência e a psicologia cognitiva se ocupam de entender a aprendizagem, mas têm diferentes focos. A neurociência entende a aprendizagem por experimentos comportamentais e pelo uso de aparelhos de ressonância magnética e de tomografia, que permitem observar possíveis alterações no cérebro durante o seu funcionamento. Abre aspas. A psicologia, sem desconsiderar o papel do cérebro, foca os significados, se pautando em evidências indiretas para explicar como os indivíduos percebem, interpretam e utilizam o conhecimento adquirido. Fecha aspas. Explica Evelice dos Santos Lemos, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O cérebro humano explicado. Como parte do sistema nervoso do corpo, o cérebro coordena todas as funções do corpo. Pesando cerca de 1,4 kg, o cérebro humano é mais complexo do que qualquer outra estrutura conhecida no universo e é responsável por todas as funções e aprendizados do corpo. Nosso cérebro pode ser dividido em duas partes, o hemisfério cerebral esquerdo e o direito, que estão conectados pelo corpo caloso, que é uma estrutura formada por um espesso feixe de fibras nervosas. O hemisfério esquerdo está ligado à realização de cálculos, linguagem, fala, algumas memórias e resolução de problemas. O hemisfério direito está mais relacionado com a interpretação de imagens, intuição e percepção de músicas. Neuroplasticidade e memória. A neuroplasticidade é fundamental para a aprendizagem. O aprendizado é uma função da codificação e consolidação da memória, que são processos que alteram o cérebro fisicamente. A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências vividas ou ouvidas. Nossa memória tem níveis diferentes de conservação dos dados adquiridos. Alguns deles se esgotam ao longo dos anos, outros se tornam mais difíceis de detectar, enquanto algumas informações ficam meio apagadas e são dificilmente reconstituídas. Para entender como funciona a memória, existem três componentes. Memória sensorial. Onde o processo de interação com o mundo começa, é a capacidade de os nossos sentidos visuais e auditivos perceberem a informação, de forma a existir continuidade à nossa percepção. Memória de trabalho. Atua no momento em que a informação está sendo adquirida, retém essa informação por alguns segundos e então a destina para ser guardada por períodos mais longos ou a descarta. Memória de longo prazo. É a que retém de forma definitiva a informação, permitindo sua recuperação. Nela estão contidos todos os nossos dados autobiográficos e todo o nosso conhecimento. Sua capacidade é praticamente ilimitada. A ligação surpreendente entre estresse e memória. As memórias dos fatos que você lê, ouve ou estuda são formadas por um processo com três etapas principais. A aquisição é quando seu cérebro recebe uma nova informação. Cada experiência sensorial ativa um conjunto único de áreas do cérebro. Consolidação. Após a ativação de cada conjunto único de áreas cerebrais, essas experiências sensoriais precisam ser consolidadas pelo hipocampo, influenciado pela amígdala. Recuperação. Nos dois primeiros estágios, aquisição e consolidação, estresse moderado pode ser útil. O estresse desencadeia o cérebro a liberar hormônios chamados corticosteroides, que ativam o processo de detecção e resposta a ameaças na amígdala, solicitando ao hipocampo que consolide a memória. Estresse bom versus ruim. O estresse bom estimula a produção de proteínas regenerativas que auxiliam no fortalecimento e surgimento de novas conexões cerebrais.
Além disso, o cortisol produzido em situações estressantes está relacionado ao hipocampo, parte do cérebro importante para a memória. Ele também aumenta a capacidade e potência das células que protegem o organismo, fazendo com que elas provoquem as glândulas suprarrenais a liberarem hormônios, ou células de defesa, para atuarem no organismo mesmo antes de uma infecção ou ferimento. O estresse ruim é o que se prolonga, mesmo quando o fator estressante não está mais presente. Isso acontece no estresse pós-traumático, em que o fato passado invade o presente e a pessoa revive o episódio traumático continuamente. O estresse ruim prejudica a saúde. Há pessoas que passam a ter insônia, dores de cabeça frequentes, baixa da imunologia, dificuldades de concentração, pressão alta, irritabilidade, depressão e síndrome do pânico. Um olhar mais profundo sobre a memória de trabalho. A memória de trabalho é um tipo de memória de curto prazo que cuida do armazenamento e da manipulação temporária da informação. Ela mantém certas informações no nosso foco de atenção, enquanto executa tarefas cognitivas complexas. A memória de trabalho possui alguns recursos exclusivos. De acordo com o neurocientista Dr. Danko Nikolic, os exemplos incluem: a capacidade pura da memória de trabalho é de 4 itens em média. Só podemos armazenar 4 itens se tivermos categorias para esses itens. Se ainda não temos uma categoria única para uma coisa, só podemos lembrar dela. Armazenamos melhor as informações se pudermos organizá-las em partes. A memória de trabalho está intimamente associada à atenção e o armazenamento de informações na memória de longo prazo, que está relacionado à nossa capacidade de memória de trabalho. Quando a memorização atrapalha o aprendizado. Muitos de nós estão familiarizados com a memorização. Usamos nossa memória de trabalho e de curto prazo para memorizar informações. Ben Orlin reflete sobre os problemas associados à memorização em seu artigo Quando a memorização atrapalha o aprendizado. Ele observa que há algumas coisas que valem a pena memorizar, como detalhes de telefone e PIN. Orlin argumenta que para ir além da memorização, o que nos ajuda a lembrar a curto prazo, mas não necessariamente a aprender, podemos usar as seguintes estratégias. Repetição, que pode cinzelar fatos na memória através do uso repetido, e com base em fatos já conhecidos, que se baseiam em conexões e associações. Essa foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre o aprendizado e a memória.